Bom dia com bastante calor, né? Naturalmente, tanto pela nossa cidade quanto pela temperatura do auditório. Inicialmente, eu agradeço a presença e a atenção de vocês por se despenderem a estudar um assunto tão diferente do habitual em um congresso onde tem outras 4 salas funcionando com temáticas tão importantes também acontecendo ao mesmo tempo. Eu agradeço muito a Teresina, a doutora Kátia Marabuco, a AME Piauí, a sua equipe de organização, pela promoção desse evento. E aí eu falo isso enquanto AME, e não simplesmente enquanto palestrante, que pontualmente eu estou aqui com vocês. Então, pessoal, eu queria só pedir licença a vocês para, antes de entrar na temática proposta, que seria a psicopatologia das psicoses e das obsessões espirituais, esse aqui também é um espaço onde a gente se propõe a compartilhar experiências. Lá na AME Estado de Pernambuco, há cerca de 2 anos atrás, mais ou menos, foi fundado o nosso Departamento de Saúde Mental, cuja atividade principal hoje é o grupo de estudos aprofundados em psiquiatria e espiritismo. E é muito bom falar isso aqui na frente de Rosane. Lúcia Freire está aqui, que é a nossa psicóloga, também coordenadora. Não sei se Paola também está aqui no auditório, que é a psiquiatra coordenadora do departamento. E a gente tem desenvolvido um projeto muito importante e muito valioso no GEP. Clarissa também está aqui. Clarissa é residente de psiquiatria, eu acho que eu a vi nesse instante, e também participa do nosso estudo. O GEP ele funciona sob 4 eixos principais. O primeiro deles é a abordagem colaborativa, onde todo mundo é importante, onde não existe uma figura de professor, de educador naquele momento. A nossa metodologia ela é 100% ativa, então nunca existem aulas ou palestras ou seminários. A nossa metodologia atual utilizada é o TBL, que é o Team Based Learning, onde a gente mensalmente tem um caso clínico verídico a ser discutido. O material é direcionado aos participantes do grupo, que hoje são psicólogos, psiquiatras e residentes em psiquiatria e em psicologia. Valorizamos claramente a postura multiprofissional, entendendo que cada profissional, cada categoria tem o que de oferecer para a gente cresce enquanto categoria profissional nessa troca. E o compromisso ético, científico e doutrinário, logicamente. Só para deixar claro para vocês, eu trouxe algumas fotos do nosso grupo de estudo, e a gente aqui agradece muito à Federação Espírita Pernambucana por ceder o espaço onde ocorre o GEP. Hoje em dia, a Associação Médico Espírita de Pernambuco tem atividades que se realizam em 4 locais diferentes. 2 centros espíritas, a Federação Espírita Pernambucana, além da atividade científica desempenhada pelo departamento acadêmico. Vocês terem ideia, mensalmente, um caso clínico é trabalhado com a turma, que se divide em pequenos grupos, debatem textos que versam sobre várias áreas da psiquiatria e da psicologia, como o exemplo desse cronograma aqui, que eu trouxe para vocês, que é o cronograma de fevereiro, março e abril, por exemplo. Em vermelho, vocês podem ver uma referência científica, a gente utiliza o compêndio de psiquiatria do Kaplan e do Sadock. Uma referência em azul, que são referências mais leves e mais subjetivas, onde a gente consegue trabalhar questões psicoterapêuticas para, inclusive, ampliar e incluir o profissional da psicologia no processo educativo. E uma referência em verde, que é sempre uma referência doutrinária espírita. Desse modo, na hora que a gente finaliza aqui o encontro de fevereiro, por exemplo, essa referência é disponibilizada para os estudantes para voltarem no mês de março e conseguirem cumprir aqueles objetivos de aprendizagem determinados pelo caso clínico do mês. E aí a gente consegue trabalhar. E por que eu quis falar isso aqui para vocês? Porque a nossa temática de trabalho de hoje, ela é uma das temáticas que a gente consegue trabalhar no nosso grupo de estudo com a nossa metodologia que eu acabei de apresentar para vocês. Então a gente vai discutir agora sobre psicopatologia de psicose e obsessão espiritual. Só antes disso, gente, quem aqui é da psicologia ou da psiquiatria? Legal. Então, a gente tem mais ou menos 15% do público que já tem uma vivência próxima com a temática a ser trabalhada, mas a linguagem a ser tratada ela não vai ser uma linguagem de especialista, tá certo? A gente vai falar para que todo mundo consiga entender e se aproximar da temática proposta. A psicopatologia em si, como a própria denominação etimológica da palavra, se dedica a estudar a patologia do psíquico. Não se estuda a patologia de equilíbrio, não se estuda psicopatologia de função psíquica, na hora que a gente fala. A gente se trata agora e se dedica a estudar adoecimento. Formas de adoecimento que se caracterizam como uma natureza essencial de doenças mentais. E aí a psicopatologia, ela estuda desde as causas, como as mudanças estruturais e funcionais e a forma de manifestação do sintoma psiquiátrico, psicológico. Isso aqui é o principal.
a forma de manifestação. Eu sempre falo, na hora que um paciente entra no meu consultório, que a única forma que eu tenho de acessar o sofrimento dele, a única forma que eu tenho de ser útil na história dele, é a partir da narrativa, do relato e do discurso que ele me apresenta. A gente não usa estetoscópio ou raio-x para conseguir acessar um sintoma. É a narrativa que ele me apresenta. E essa narrativa, ela é um reflexo, é uma tradução de toda aquela disfunção ou daquela função que o psiquismo dele pode vir apresentar. Essa psicopatologia, de forma metodológica, ela pode ser dividida em dois aspectos. Tanto a psicopatologia descritiva, quanto a psicopatologia dinâmica. Ou então, enquanto corrente ideológica, a gente pode até falar de psiquiatria descritiva e de psiquiatria dinâmica. A psiquiatria descritiva, ela se dedica muito mais na categorização e no estudo dos diagnósticos e das grandes síndromes psiquiátricas. Ou seja, na hora que eu encontro um somatório de sintomatologias, quando eu encontro um tempo determinado, eu consigo me aproximar de um diagnóstico específico. Por exemplo, se eu tenho um indivíduo que tem humor deprimido, alteração do sono, da libido, falta de prazer em desempenhar as coisas da vida, por um certo período de tempo, eu posso me aproximar do que eu chamo de uma síndrome depressiva, ou de um episódio depressivo. Na hora que eu venho falar da psicopatologia ou da psiquiatria dinâmica, muito mais valioso, eu não estou desconsiderando a descrição do sintoma, mas eu vou considerar a origem daquele sintoma. A forma como ele se processa na experiência do indivíduo, a forma como ele se expressa para o exterior, de onde é que vem a tristeza, o que é que no seu meio, nesse momento, é importante, qual é a disfunção apresentada, o que é que da sua infância pode ter uma ligação ou um peso com o vínculo estabelecido até então. Então, essas questões dinâmicas que se pontuam no adoecimento, elas também se traduzem de forma disfuncional a partir de um sintoma, que pode ser psiquiátrico. E aí, para a gente se aproximar de um diagnóstico psiquiátrico, a gente precisa ter correta avaliação. E essa correta avaliação, ela precisa de tempo e de vínculo para ser estabelecida. O vínculo, porque é preciso que o indivíduo confie naquele sujeito que está à sua frente para conseguir abrir sua vida e botar para fora suas maiores mazelas. E cabe ao profissional psiquiatra, o psicólogo, ou profissional da área da saúde no geral, conseguir identificar quais funções psíquicas, porventura, podem estar alteradas naquela narrativa, naquela experiência subjetiva do paciente que está à sua frente. E é isso aqui que a gente faz na nossa rotina. Na hora que a gente conversa com uma pessoa, a primeira linguagem que ela apresenta é a linguagem não verbal. Então, a roupa, a postura, o timbre da voz, o olhar no olho ou olhar desviante. A recusa no diálogo, o discurso tangencial. E nesse processo inteiro, a partir de algumas perguntas que a gente é treinado tecnicamente para fazer, a gente consegue acessar esse manancial aqui, que é a função psíquica do sujeito. Consciência, atenção, orientação, memória, vontade, pensamento, juízo de realidade, linguagem, personalidade e inteligência, por exemplo. É a partir disso aqui que a gente se aproxima da experiência subjetiva do sofrimento de alguém com sofrimento psiquiátrico. E na hora que eu junto as disfunções encontradas em certas funções psíquicas, eu me aproximo de diagnósticos sindrômicos, e não necessariamente de diagnósticos nosológicos, ou seja, o transtorno depressivo maior ou o transtorno de ansiedade generalizada. Mas o primeiro passo é que eu me aproxime de síndromes depressivas, por exemplo. Então, mediante o encontro do sintoma depressivo, ou do sintoma ansioso, ou do sintoma psicótico, eu me aproximo dessa seara. Mas o nosso objetivo principal aqui é discutir sobre esse terceiro ponto aqui de baixo, que seriam as síndromes psicóticas. A síndrome psicótica, gente, é uma disfunção psíquica cuja principal função psíquica deturpada ou disfuncional é o juízo de realidade. O juízo de realidade, de forma psicopatológica falando, é a capacidade que o indivíduo tem de interpretar o meio que está ao seu redor, de interpretar as vivências subjetivas do seu ambiente e de conseguir expressar isso aí para fora. Quando esse juízo de realidade está ameaçado, desequilibrado ou disfuncional, ele carrega consigo outras várias funções psíquicas que também se alteram de forma secundária. Por exemplo, a vontade, a afetividade, o pensamento e a inteligência.
É importante ficar claro para vocês que isso aqui não são várias gavetinhas do consciente ou do subconsciente do sujeito. As forças elas estão numa salada, elas se misturam. Eventualmente, uma pode estar mais disfuncional do que a outra, como, por exemplo, na depressão clássica. Eu encontro primariamente uma alteração do humor, que leva consigo uma alteração da vontade, do pensamento, da afetividade, da centropercepção, considerando a depressão psicótica mais grave ao longo do tempo. Então, na hora que eu tenho uma síndrome que primariamente deturpa o juízo de realidade, ela pode, e geralmente carrega consigo, também disfunções da vontade, da afetividade, do pensamento e da inteligência. E eu estou falando de quê? Agora se aproximando da nossa realidade. A esquizofrenia, por exemplo, é um transtorno psicótico primário, o transtorno delirante persistente, o transtorno esquizoafetivo, e várias outras alterações que podem vir de forma primária ou secundária. Por exemplo, se uma depressão ela não é corretamente manejada, ela tem uma predisposição ao indivíduo de se tornar mais grave ao longo do tempo, ele pode chegar a desenvolver o que a gente chama de depressão psicótica, que é uma alteração primariamente do humor e da afetividade, que, com o agravamento da situação e com a predisposição daquele sujeito, ele pode também alterar e deturpar o juízo da realidade. E aí a gente se aproxima da psicose, que seria o nosso tema de discussão de hoje, e lembrando que o protótipo da psicose, ou seja, o disparador do entendimento do que seria a psicose, é o delírio. O delírio é uma criação deturpada, ilógica, irremovível, que algumas pessoas, mediante um adoecimento psicótico, podem vir a apresentar. São criações absurdas, muitas vezes. Outras vezes, são criações que fazem parte do imaginário subjetivo do sujeito, ou do dia a dia que ele apresenta, e que correspondem a uma deturpação mais razoável ou mais profunda daquela função dita juízo de realidade. E Jaspers, que é um psicopatologista que mais se dedicou a estudar o que seria o delírio, ele diz que o delírio ou ideias delirantes são juízos patologicamente falsos. Dessa forma, o delírio é um erro de ajuizar que tem origem na doença mental. Sua base é mórbida, pois é motivado por fatores patológicos. Então, a gente se aproxima de uma esfera de adoecimento e de disfunção psíquica nesse contexto. Essas são as 3 características que Jaspers coloca como sendo características básicas que têm que existir para a gente falar e poder falar de um delírio. A primeira delas é a convicção extraordinária, ou a certeza subjetiva, que também está muito junto da irremovibilidade. Ou seja, nunca se convence a um delirante, francamente psicótico, que aquele delírio é falso. Se em algum momento eu falo de uma franca psicose, de um episódio agudo, se naquele momento ele passa a desconsiderar que aquela crença dele é falsa, ou ele passa a considerar que aquilo que ele relata, que ele verbaliza, não faz sentido, a gente não mais fala de delírio. A gente pode falar de uma interpretação delirante ou de algo mais superficial. Outra característica é a impossibilidade de um conteúdo, que muitas vezes a gente sempre lembra de uma coisa muito absurda, muito fora da nossa realidade. Aí eu trago o exemplo de 2 pacientes que eu entrevistei segunda-feira pela manhã. Uma delas eu estava entrevistando ela perto da varanda da janela do hospital, que logo na frente tem um campo de futebol muito grande, um gramado muito grande. E ela, o tempo inteiro que ela olhava para mim, ela ficava olhando, eu estava de costa para a janela, e ela ficava sempre olhando meio que por trás de mim, em direção ao campo e ao gramado de futebol que estava lá atrás. E aí eu comecei a entender que havia já uma interpretação delirante, possivelmente naquele contexto, e perguntei para ela: dona fulana, o que é que está lhe chamando a atenção lá fora? O que é que a senhora interpreta lá fora? Por que a senhora está tão curiosa pelo que está lá fora? E aí ela falou que ela estava esperando o companheiro dela pousar com o avião dele naquele gramado, porque aquilo ali não era um gramado, era uma pista de pouso do aeroporto dele. Então, tem uma ideia de grandeza associada e tem um juízo completamente impossível. É impossível que um campo de futebol seja uma pista de pouso do avião. É impossível que um avião pouse naquele local. E é impossível, no contexto dela, que o companheiro dela tenha um avião para pousar lá. Deu para entender? Outra característica que não é de Jaspers, mas que também faz parte do entendimento contemporâneo do delírio, é a associabilidade, ou seja, o meio social do indivíduo interpreta aquele relato dele como sendo algo equívoco, disfuncional e desequilibrante. Ok? Essa informação é importante, ela foi colocada aqui para a gente fazer um paralelo mais para frente com
a expressão da mediunidade, que não necessariamente vai ter um meio que vai reprovar aquela experiência. Ok? Ao longo do tempo, a gente precisa se apropriar de instrumentos e de conhecimentos que consigam estruturar o nosso pensamento e facilitar a nossa compreensão do conteúdo. Esse slide e o slide que eu vou falar do processo obsessivo talvez sejam os mais importantes, e eu busquei estruturar eles de uma forma mais visual para que vocês realmente fixem o conhecimento que vai ser passado aqui. Ao passo que o processo delirante se fixa na experiência do indivíduo, e ao passo que ele aumenta em morbidade, ou seja, que ele vai ficando pior ao longo do tempo, a despeito, inicialmente, da falta de manejo terapêutico adequado, e, como segundo ponto, da própria evolução da doença, que a gente às vezes não consegue conter, a gente tem que, ao longo do tempo, há um aumento da deturpação do juízo da realidade. Aquele juízo que, no início, ele está deturpado ou disfuncional de forma razoável ou moderada, ao longo do tempo, essa variável aqui, isso aí aumenta e penetra mais na experiência do indivíduo. Ao passo que isso acontece, a gente vê uma queda do processo ansiogênico causado pelo início do quadro. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. A gente vê uma alteração da consciência qualitativa, ou seja, a qualidade da consciência ela pode estar disfuncional ou deturpada. O sofrimento e o entorpecimento e o próprio decrescimento do afeto, que ao longo do tempo a gente vai ver que isso vai acontecer. Um prejuízo importante na vontade. São indivíduos, muitas vezes, hipobúlicos ou abúlicos, que a função psíquica, vontade, ela também está deturpada e consegue ajudar a gente de forma característica. Mas como é que isso aqui se dá ao longo do tempo? E aí eu vou falar para vocês agora como é que se dá sistematicamente a abertura de um surto psicótico. Ou seja, como é que se processa, como é que penetra na experiência do indivíduo um delírio. A gente começa com um período que a gente chama de trema. O trema, ele vem é uma palavra de origem grega que representa aquela fase que os atores sentem de ansiedade antes de entrar no palco. Eles estão na coxia do teatro, a plateia está cheia, e naquele momento há uma inquietação. Por exemplo, eu estava ouvindo o Edson falar, estava aqui sentado, sabia que tinham 700 pessoas, 600 pessoas para me ouvirem, e aquele momento, aquela ansiedade, isso aí pode ser interpretado como um trema. Mais para frente, aquilo que era inquieto, que é muito estranho de ser interpretado, ou seja, algo estranho está na minha realidade, alguma coisa diferente está pairando, é uma atmosfera que começa a incomodar o sujeito e que gera ansiedade e gera já algo de sofrimento, aquilo ali é revelado. Isso é chamado de apofania. Tá? É no momento que o delírio em si é revelado. Aquilo que para mim era uma dúvida, era somente uma interpretação delirante, agora há uma convicção. E essa convicção tira o potencial ansiogênico do processo. Então, não mais aquilo me incomoda, ou eu acho estranho, ou eu interpreto de forma estranha aquele processo, aquela atmosfera. Agora eu me entendo, porque o delírio ele foi instalado. Mais para frente, isso, que é essa ideia delirante, ao processo de anástrofe, que é quando, pela própria concepção da palavra, é quando o mundo se volta contra o sujeito. Uma das principais características do delírio é a autorreferência. Ou seja, é como se tudo girasse em torno daquela personalidade. Então, eu sou mais rico, eu sou mais poderoso, ou eu sou o traído, ou eu sou o ciumento demais, ou eu estou certo demais. Então, sempre há uma autorreferência, a nascivência de quando o mundo se volta para o próprio sujeito. E o apocalipse é quando há uma desorganização maior de todo aquele processo que foi envolvido. E nesse momento aqui, a gente vê como vontade, afeto, sofrimento, isso aqui tudo está completamente deturpado, ao passo que o juízo de realidade ele está alterado na sua forma quase que máxima. Só para a gente revisar aqui e ficar claro para vocês, o trema. E Asper chamava o trema de humor delirante, ou seja, aquela fase prévia do delírio. Nesse momento aqui não há uma deturpação tão importante do juízo de realidade, mas já algo estranho, uma atmosfera mal definida, que gera uma angústia sem significado. Na apofania, aquela tensão e ansiedade, ela se volta em delírio. É a verdadeira revelação. Percepções delirantes, falsos reconhecimentos, desconhecimentos delirantes começam a acontecer. E na anástrofe é a inversão. Tudo se volta para si. Há
a uma passividade do sujeito diante do mundo. Tudo agora gira em torno dele. E isso é a autorreferência característica do delírio e da síndrome psicótica. O apocalipse é a revelação completa do delírio, que cursa com desorganização e convivências já ameaçadoras. São os quadros mais graves, muitas vezes. E o que é que tem a ver a gente estar no Congresso Médico Espírita falando sobre isso para vocês? No Livro dos Espíritos, na questão 474, os Espíritos informam que muitos epiléticos ou loucos que mais precisavam de médico do que de exorcismos têm sido tomados por possessos. Então, a gente precisa problematizar a postura do trabalhador espírita, do médico espírita, diante de um adoecimento primariamente psiquiátrico ou orgânico. E é esse aqui o nosso objetivo. Então, caminhando nessa seara, e agora a gente adentra e se aproxima mais da perspectiva doutrinária da nossa conversa, Kardec também pergunta aos espíritos de que forma os espíritos influem na experiência subjetiva do ser humano ou do homem encarnado. E os espíritos respondem de forma categórica. Muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E é nesse ponto que a gente precisa considerar que essa direção que a espiritualidade dá à nossa vida, ela nem sempre ela é positiva. A gente lembra de recorrer sempre ao nosso anjo guardião, ao espírito protetor da minha família e do meu trabalho, e esquece que essa direção, ela também pode se dar num grau maior ou menor pela espiritualidade inferior. E aí a gente se adentra e se aproxima do que seria o processo obsessivo em si. A obsessão trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre, somente sempre, espíritos inferiores que procuram a dominação, pois os bons espíritos não exercem nenhum constrangimento. Os bons aconselham, combatem a influência dos maus espíritos e, se não os escutam, preferem retirar-se. Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. Se chegarem a dominar alguém, identifica-se com o espírito que é a vítima e a conduzem como se fosse uma criança. Isso aqui está bem relatado na questão 237 do Livro dos Médiuns. E foi muito bom o Edson falar antes de mim, que ele já conseguiu falar de forma bem clara toda a questão de aparelhagem que envolve esse processo de preensão, a gente pode falar assim, de vínculo que se estabelece entre a espiritualidade inferior e o indivíduo obsidiado aqui nesse processo. Na hora que a gente caminha mais sobre a obsessão, a Gênesis, no capítulo 14, item 45, afirma que pululam em torno da terra maus espíritos em consequência da sua inferioridade moral. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação, com as enfermidades e todas as atribuições da vida, deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita como esse caráter. É um adoecimento primário do espírito que tem que ser considerado na hora que a gente se presta a avaliar um indivíduo com doença orgânica. Chama-se a obsessão uma ação persistente, ela não é pontual. É persistente, que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem perspectiva e sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das suas faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades mediúnicas. E eis aqui o grande perigo do processo obsessivo. Indivíduos que têm uma predisposição ou uma vulnerabilidade que se tornam, como diz o Dr. Roberto Lúcio, no livro Depressão, Doença da Alma, eu acho, que é um dos primeiros livros editados pela AME Brasil, que ele fala que o doente mental, ele tem antenas satélites ligadas constantemente para atrair a influência negativa, e a gente vai ver daqui a pouquinho o porquê disso aí acontecer. Manuel Filomeno de Miranda, no livro, depois eu lembro o nome do título do livro, ele fala que em cada caso de alienação obsessiva, e aí eu faço uma pausa, alienação obsessiva. Historicamente, o termo alienado foi utilizado para a pessoa com doença mental. O alienado era esquizofrênico, o moribundo, aquele que era restrito aos hospícios e às casas de reclusão, como sempre existiram. Então, a alienação obsessiva encontram-se razões propelentes que caracterizam o processo. Em razão disto, apesar de a gênese serem as faltas morais do enfermo, a falta moral do enfermo obsidiado.
A gente já viu que o enfermo obsessor, ele também tem falta moral cometida. O agente é a entidade desencarnada. Os móveis predisponentes e preponderantes variam de acordo com cada pessoa, ou seja, o processamento disso varia completamente de um sujeito para outro e não se repete. Esquematicamente, Manuel Filomeno de Miranda também traz para a gente como é que esse processo obsessivo ele se dá de forma sistemática. A gente viu agora há pouco como é que Asperger, um psicopatologista, sistematizou o delírio. Cabe a nós aqui, nesse momento, analisar como é que Manuel sistematizou o processo obsessivo, que dividiu ele em 3 aspectos: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples, que seria o primeiro ponto do processo, ela se daria em 3 aspectos. O primeiro deles, a gente vê que sempre há uma mente ansiosa, indisciplinada, viciada ou rebelde. É importante lembrar que o sujeito obsidiado, ele é um enfermo do espírito. E essa forma como ele caracteriza essa enfermidade do espírito. Então, inicialmente, aqui nesse esquema, há um impulso da ideia, uma sugestão perturbadora. Há uma tomada para a ligação com a sombra em regime de intercâmbio psíquico e há um registro da interferência. Ou seja, não há uma penetrância na experiência do indivíduo, mas já há uma aproximação da ideia do espírito obsessor para a vivência subjetiva do espírito que está em processo de obsessão. No segundo ponto, a gente vê que há uma fixação da ideia infeliz. É como se esse processo aqui, que era apenas um registro, uma aproximação, aqui já há uma receptividade, uma fixação da própria ideia infeliz. Ideias seletivas e preferências emocionais e intelectuais do obsidiado e o monoideísmo, a fixação do pensamento, muitas vezes. E aí Emmanuel fala: se interessados, porém, nas colocações da vulgaridade e do prazer, da impiedade ou da preguiça, do vício ou da desordem, recebem maior influxo de ondas mentais equivalentes, revelando para os desempenheiros da ação aturdida. E há uma dificuldade para fixar os compromissos e lições edificantes da própria vida. Então, esse processo, ele vai se aproximando. E ele se conclui na hora em síndromes de inquietação, desconfianças, incertezas, estados de insegurança pessoal, enfermidades de pequena monta e, a partir da constituição do temperamento do sujeito, a gente vai para uma tendência depressiva ou para uma tendência violenta. E a gente consegue, de fato, entender que o processo obsessivo, ele começa a se dar nesse ponto. Caminhando pela sistematização de que Manuel traz para a gente, o segundo ponto seria a própria fascinação. E como é que isso aí se daria? Firmam-se os plugs do canal obsessivo no recipientário. Aquilo que foi construído e fixado inicialmente, agora é reafirmado. Desconectam-se as últimas defesas e arreiam as comportas dos diques da lógica, dando oportunidade à incidência mais complexa da turvação mental. E aí, como turvação mental, a gente pode interpretar como sendo aquele prejuízo da vontade, aquela alteração de humor e aquela alteração da relação com o outro. A pessoa perde a noção do ridículo e das medidas habituais que caracterizam o discernimento. Vejam como isso aí se assemelha com o processo de evolução e de instalação do delírio. Acabando sugestões que incorporam, aceitando inspirações como diretrizes, que a todos se apresentam como disparates e que a eles são perfeitamente lógicas. Vejam como isso se aproxima do processo de evolução do delírio. Revoltam-se quando se sentem desmascarados pela razão e perspicácia de pessoas mais lúcidas. O terceiro ponto, mais grave automaticamente do processo obsessivo, seria a subjugação. E por subjugação, a gente vai entender que a vontade do hospedeiro perde os contatos de comando pessoal, na razão direta em que o invasor assume a sua governança. A gente precisa entender nesse ponto, gente, que não há, e a doutrina espírita ela é categórica na hora que fornece esse conjunto de informação para a gente, e ela difere na hora que a gente compreende ao longo do tempo que era a possessão espiritual. Não é que um espírito ele adentra ao corpo daquele sujeito e passa a expressar somente a sua inteligência. É que há um intercâmbio, uma fixação daquela ideia a partir de uma falha moral,
de um adoecimento do espírito, e existe uma completa ligação daquele indivíduo obsessor para um indivíduo obsidiado, influenciando preponderantemente na sua vontade. E a gente vê como é que isso aí se instala. Então, não é que um espírito ele ocupa o lugar do outro espírito e desanima o mesmo. É que aquela energia deletéria, ela desanima aquele espírito em algum grau, ou seja, o que ele fala é de turvação mental ou entorpecimento mental, e a vontade daquele espírito malfazejo, dito agora obsessor, ela passa a fazer parte dessa experiência, desse momento. E ele fala também de manipulações com habilidades de dispositivos mentais e físicos do alienado, ou seja, esse processo de subjugação, ele pode ser tanto físico, por exemplo, com ação em centros motores, enfermidades orgânicas. Vejam como isso aqui é grave. A criação de condições celulares próprias para a contaminação por vírus e bactérias. Então, não é simplesmente uma alteração primariamente psiquiátrica, ou da depressão, ou da ansiedade, como a gente rotineiramente fala. Existem alterações de fundo orgânico, material, como alteração da própria inteligência celular. E André Luiz fala para a gente que uma célula é um animáculo infinitesimal, ou seja, há um cadinho de inteligência naquele processo e que é alvo do processo obsessivo. Uma ação fluídica dilaceradora de tecidos fisiológicos, perturbação do metabolismo, etc. Quanto ao conteúdo mental, há uma propensão de há um estado de passividade do sujeito, já que aquela vontade, hipobulia ou abulia, vai se instalando ao longo do tempo. Uma possibilidade da perda completa da lucidez, uma perda temporária ou definitiva da área da consciência, não se podendo expressar livremente durante a atual reencarnação. Então, tem processos de subjugação que eles caminham até o desencarne realmente do sujeito. Visão, audição e demais sentidos confundem a realidade objetiva. Mais uma vez, olha como isso aqui se assemelha ao delírio que a gente comentou anteriormente. Por fim, assenhoreia-se simultaneamente dos centros de comando motor e domina fisicamente a vítima, que lhe fica inerte, cometendo atrocidades sem nome. E aí a gente faz aquele novo paralelo com aquele gráfico de sistematização da evolução. Assim como no delírio, ao passo que o processo se instala, a gente vê que há um aumento da permissividade, da passividade e da dominância do espírito obsessor sobre o indivíduo enfermo, agora dito obsidiado. Ao passo que diminuem ao longo do tempo a sua autonomia, a sua vontade e a sua consciência em graus quantitativos ou qualitativos. E aí a gente se aproxima daquele nosso espectro, que começa por uma obsessão simples, em algum grau. Evolui para uma fascinação e depois se aproxima do processo de subjugação. Começa nesse processo pela recepção de uma ideia perturbadora, por um intercâmbio mental e pela própria interferência e reflexo disso aí na experiência do sujeito. E aqui é o nosso paralelo. Talvez o principal ponto dessa aula. A gente vê como é que o delírio ele se sistematiza ao longo do tempo, trema, apofania, anástase e apocalipse, e como é que a obsessão ela evolui ao longo do tempo. A obsessão simples, fascinação e subjugação. O ponto principal, eu não estou falando que o delírio é sinônimo de um processo obsessivo. Eu estou fazendo um paralelo para que, do ponto de vista psiquiátrico ou psicológico, a gente consiga entender como é que se sistematizam e se evoluem os dois processos. Por exemplo, o tremor ou fase de ansiedade não é de fato delírio, o indivíduo está muito mais ansioso, com dúvida do processo. Na obsessão simples, há uma aproximação do espírito obsessor, há uma sugestionabilidade do processo, mas não há, de fato, delírio instalado. A apofania, há a revelação daquele delírio. Na fascinação, há a fixação do processo obsessivo como um todo. Isso aqui é muito importante também, e que fique claro para todo mundo. No processo obsessivo, ele pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de um transtorno psicótico, seguindo o modelo de diátase e estresse. O que é isso? Diátase e estresse. Há uma predisposição orgânica daquele indivíduo, seja ela por uma característica genética ou hereditária, mas há também um ambiente que favoreça a eclosão daquele diagnóstico. Não é puramente um processo obsessivo que se dá de forma aleatória e que predispõe ele a desenvolver uma doença mental.
Isso pode acontecer a partir de uma predisposição que o sujeito apresente. E, de forma inversa, o transtorno psicótico ele pode ser um fator de risco para o processo obsessivo, já que há um entorpecimento neurofuncional que determina ao doente uma redução da crítica, uma alteração da vontade, um entorpecimento afetivo ou um empobrecimento cognitivo. Isso aqui é o principal. Um é fator de risco e predispõe à ocorrência do outro. E como é que isso aí fica claro para a gente? Os antipsicóticos, por exemplo, diz o Dr. Jaider Rodrigues em Saúde Mental, capítulo 12, página 71, ele fala que os antipsicóticos agem de maneira neuroquímica, ou com sua parte elétrica, nos neurônios, dificultando o desdobramento do paciente e, provavelmente, os circuitos sinápticos nas influenciações mediúnicas. Por isso, observa-se que processos gravemente obsessivos se amenizam após o uso deles pelo paciente obsidiado. E a gente não está falando aqui que se trata obsessão com antipsicótico, haloperidol, olanzapina ou clozapina. A gente fala que, como há um processo neuroquímico que está envolto no processo obsessivo, a gente vê uma diferença ao caminhar desse processo com o manejo psiquiátrico do paciente. É importante falar, a obsessão espiritual, como comentada aqui, ela não é aceita pela medicina. A obsessão espiritual, como dita, como traz a base doutrinária, ela não é aceita ou não é incluída pela medicina como fator etiológico. As pessoas confundem muito isso. Vou falar por quê. Na hora que a gente categoriza, psiquiatria descritiva, lá do começo, que a gente categoriza a doença mental, tem uma pleia de adoecimentos chamado transtornos dissociativos ou conversivos, que é o que a gente chama de F44. São transtornos que cursam com uma disfunção e com a desagregação da memória, da vontade e da identidade do indivíduo. Quando a gente subcategoriza esses transtornos dissociativos, a gente chega numa classificação que é a F44.3, chamada de transtornos de transe e possessão. E aí, automaticamente, é como se a medicina incluísse a obsessão espiritual e o transe mediúnico, seja ele, se for o caso, como uma doença mental. Mas isso está completamente equivocado. A obsessão, compreendida pela psiquiatria, ela acontece, nesse contexto desse adoecimento, em um contexto cultural e social que não faz parte de um processo religioso. Por exemplo, na hora que eu dou um diagnóstico, na perspectiva da psiquiatria, de um paciente que tem um transtorno por transe e possessão, eu desconsidero a existência de um espírito. Para o diagnóstico psiquiátrico, não é um espírito, uma inteligência de fora, que anima aquele processo e instala aquele adoecimento. Na perspectiva psiquiátrica, aquilo ali é uma expressão de adoecimento que cursa com o sofrimento daquele sujeito. Isso é completamente diferente do entendimento da doutrina espírita sobre o processo obsessivo, onde um espírito exterior, uma inteligência de fora, passa a animar e sugestionabilizar a pessoa em adoecimento. Tá? Então, a gente não pode confundir e achar que a obsessão ela é incluída enquanto fator adoecedor pela psiquiatria, porque isso não acontece. E aí, só para ficar claro para vocês, a gente já está encerrando agora a nossa discussão. André Luiz traz em Libertação, geralmente é o capítulo do 9 ao 12, mais ou menos, especialmente no 10 e no 11, a vivência de Margarida. E ele descreve em muitos detalhes, isso aqui é muito valioso e respalda muito a nossa discussão, como é que o processo obsessivo ele se dá para Margarida, que passa por esse processo grave de obsessão relatado anteriormente. E aí eu trouxe aqui 5 trechos que André Luiz fala. Observou que havia constantemente ligado a Margarida espíritos hipnotizadores, magnetizando-a. Além disso, havia dezenas de ovoides presos ao cérebro de Margarida. Gente, ovoide, e aí José Herculano Pires, Sueli Caldas Schurbeck, eles falam muito sobre ovoide para a gente. Sueli fala em obsessão e desobsessão que o ovoide ele é um espírito que se auto-hipnotiza e se fixa naquela estruturação perispirítica mental, com a ideia de maldade, de ruindade, de vingança, muitas vezes, e ele perde a sua característica de corpo, como a gente interpreta. E pela plasticidade do perispírito, que isso é uma possibilidade, uma faculdade nossa, ele toma uma forma de ovo, que geralmente tem o tamanho de um crânio mais ou menos, e esse ovoide, que naquele momento está auto-hipnotizado, ele se fixa a outra estrutura perispirítica a partir de um processo obsessivo.
Um dos insensíveis magnetizadores, a insinuação de Saldanha, começou a aplicar energias perturbadoras ao longo dos olhos, torturando as fibras de sustentação, não somente o cristalino, em ambos os órgãos visuais. Denunciava fenômenos alucinatórios, mas também artérias oculares revelavam-se sob fortes modificações, ou seja, uma alucinação visual, na nossa interpretação psicopatológica, que tem origem no processo obsessivo. Das complicadas operações sobre os olhos, o magnetizador passou a interessar-se pelas vias do equilíbrio e pelas células auditivas, carregando de substância escura. Ou seja, a gente aqui vê uma alucinação auditiva, pessoas que escutam vozes, isso nascendo de um processo também obsessivo. Margarida, ainda que desejasse, agora não conseguia se erguer. Isso aqui podia ser interpretado pela psiquiatria como um processo de catatonia, por exemplo. Compacta emissão de fluidos tóxicos misturavam-se à linfa dos canais semicirculares, ou seja, o local responsável pelo equilíbrio do corpo. A jovem, que proferia disparates, não falava por si. Fios tênues de energia magnética ligavam-lhe o cérebro à cabeça do irmão, infeliz, que a mantinha à esquerda. E aqui, para a gente finalizar, isso aqui, gente, é uma imagem do cérebro da gente sob essa perspectiva aqui, tá bom? Então, aqui à frente, o lobo frontal, temporal, parietal, cerebelo, ponto e bulbo. Aqui reside, por exemplo, o centro da audição. E André Luiz fala, e aí é muito valioso a obra do Dr. Irvênio, do Sérgio Lopes e do Décio, no Cérebro Triúnico, que eles relatam exatamente como esse processo aqui se dá ao longo do tempo. Então, aqui a gente vê a alteração do potencial obsessivo, aqui atrás é o centro da visão, centro primário da visão, nesse córtex posterior, que ele também se altera. Aqui a gente pode ver a influenciação no cerebelo, na ponte e no bulbo, responsável pelo equilíbrio, e pela sintomatologia orgânica que o paciente pode apresentar. E aí, só lembrando, a gente precisa estimular nesses indivíduos a conquista de uma íntima renovação para o agente infeliz. Toda ação má procede de quem não está bem. Então, o indivíduo obsessor, ele também precisa da nossa atenção. É preciso uma educação à luz do Evangelho, com vista-se à sua renovação moral, criando em torno de si condições psíquicas harmônicas para o seu refazimento emocional. Estimular o hábito da leitura edificante da prece. Ao lado da psicoterapia, aplicar recursos fluídicos, como o passe magnético, a água fluidificada e a prece intercessória. Tudo isso aqui a gente precisa reforçar. A gente se dedica muito a entender a resposta do processo obsessivo. E o Espiritismo ele se dedica muito a entender o porquê das coisas. E às vezes a gente esquece que é preciso modificar a postura de cuidado, muito mais do que uma explicação objetiva e certeira da própria fundamento da doutrina espírita. E por fim, a gente não pode falar disso sem falar dela, doutora Marlene Nobre, que tanto nos informou e nos educou sobre o processo mediúnico em suas várias obras. É a ela que a gente sempre dedica a nossa atividade, a nossa fala. Muito obrigado.